Bom dia, povo de Deus. Quero ler um texto da Palavra de Deus nesta manhã. Se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 4. Diz assim a Palavra de Deus: Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor. Glória a Deus. Nós podemos meditar na palavra de Deus nesta manhã. Jesus Cristo, há muitos anos atrás, Ele veio nessa terra. Ele passou momentos em que só seres humanos poderiam passar. Ele tomou sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, toda a nossa dor e todo o nosso pecado, mesmo Ele sendo o próprio Deus. Só Ele poderia nos comprar novamente quando perdemos a nossa herança. Quando ali no Éden o casal pecou contra o Criador. Mas aprove a Ele resgatar o ser humano de volta. Enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, e ali Ele criou, Ele cresceu aqui entre os homens, para nós entender o grande amor dele para conosco. Mas ele cumpriu a missão. Ele cresceu, exerceu o seu ministério aqui na terra, estabeleceu. Morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Comprou, somos herdeiros de Cristo. Nos comprou para Ele. Somos dele. Ele voltou e deixou a missão para nós. Devemos pregar o Evangelho, anunciar a redenção, a salvação. Ordem de Jesus. Não devemos calar. Ele disse, depois que tudo estiver pronto, depois que todo o Evangelho estiver anunciado entre os homens, nações, raças e línguas, eu voltarei para buscar a minha igreja. Porque o Senhor prometeu sarar a nossa terra. Nos dias de Noé, Ele destruiu todas as pessoas, todo ser vivente. Mas a terra continuou, porque é o plano dele. O plano dele tem que ser realizado. O Senhor sempre dá a segunda oportunidade para nós. Mas o povo daquela época ficou ainda 8 pessoas. E essas 8 pessoas quebrou a aliança com Deus. E voltaram a pecar novamente. Está na nossa geração. Esse pecado. Mas temos um escape. Nós temos Jesus, que morreu por nós para sempre, nos comprando para morar com Ele agora na glória. Jesus prometeu que vai voltar. E aqui o texto que eu li fala que Ele vai voltar. Glória a Deus. Diz esse o texto. Vou ler novamente. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha. E o dia do Senhor, e o dia que está para vir, o abrasará, diz o Senhor. Então não vai ficar mais a terra. O Senhor vai destruir ser vivente e também o que está.
em cima da terra. Não vai haver mais geração pecaminosa como teve no dilúvio. O Senhor poupou o ser humano e eles não agradeceram. Agora só vai ficar aqueles que for transformado em um corpo glorioso. Porque corpo humano não vai existir mais, porque são fracos e falhos e nega o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor me levou a ler essa palavra para todos, porque o Senhor diz: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Crer e for batizado e obedecer será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Mas condenado para quê, irmã Marta? Que condenação é essa? Glória a Jesus. A condenação do fogo eterno. Porque o Senhor Jesus, uma certa vez, disse para os seus discípulos: tudo aqui será destruído e está tudo reservado para o fogo eterno. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Promessa do Senhor. E se o Senhor falou, meus queridos, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Quero deixar mais um texto aqui da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Apocalipse. Glória a Deus. O Senhor Jesus prometeu levar um povo transformado. Um povo que sofre, um povo que é humilhado nessa terra, mas não desiste de Jesus. Um povo que, aos olhos humanos, não tem valor. Mas não importa. O meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, quando Ele quis nos salvar e veio ao mundo para testificar do grande amor dele, para nós ver com nossos olhos carnais, nós contemplamos o grande amor dele, aquele gesto lindo na cruz. Ele foi rejeitado, humilhado. Ele não foi aceito pelo povo da época. E ele disse para todos os seus servos: não se preocupe, que eu sofri antes de vós. No mundo tereis aflições, mas não se preocupe, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Então nós estamos aguardando a coroa eterna que o Senhor Jesus prometeu. Vou ler aqui no livro de Apocalipse. Depois que Jesus arrebatar a igreja, vai acontecer tudo isso que está escrito aqui. Apocalipse 20 diz assim: Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Coisa linda, né, meus queridos? O servo do Senhor já está na glória quando acontecer isso. Eu creio pelo texto que estou lendo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Esses 1000 anos, meus queridos, a igreja já subiu. Satanás não vai achar mais quem ele persegue. Vai ficar amarrado. E a igreja reinando na glória com Cristo. E o mundo vai estar em paz, porque aquele que faz todo esse tormento no mundo, o Senhor Deus vai amarrar. E a igreja com Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Mas aqui no texto, no capítulo 7,
do mesmo versículo, diz assim: e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então o Senhor com o seu poder, com o seu amor, prova as nações, porque o Senhor nos prova se somos verdadeiros ou se somos falsos com Ele. Então o Senhor vai liberar o adversário e vai começar a perturbar novamente as nações. Mas a igreja não vai estar mais aqui. Ele vai perturbar. Às vezes as pessoas que não herdar a salvação, pessoas que afastam do Evangelho, pessoas que ficam de engano da igreja, pessoas que ficam negando a Cristo. E eles vão lembrar de tudo, mas essa perseguição vai ser tremenda. E eles não vão se arrepender. E Jesus vai voltar novamente. Quando ele voltar, ele vai voltar para julgar as nações. Aleluia. Nós podemos ler aqui o juízo final em Apocalipse também. Vamos ler no verso 11 do mesmo capítulo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu seu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Até aqui eu li a palavra de Deus. Irmãos, amigos, não rejeita Jesus. Ele é a única válvula de escape para as nossas vidas, para nos salvar. É Jesus. Depois da morte não tem mais jeito. Vem o juízo final sobre as nações, sobre a face da terra. Porque depois da morte não tem como se arrepender. Depois da morte, as pessoas ficam no silêncio, não lembram do que fez. Vai relembrar no juízo final, porque o Senhor vai abrir os livros, onde está escrito meus atos e os seus. E ai de mim, ai de você. Nós podemos dizer ai, já gemer antes, porque quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai perder a salvação. Pode ter ficado 10 anos na igreja, dizendo que serve a Deus, pode ficar até 50 anos em um banco de uma igreja, ou em um altar até mesmo, mas se perder a identidade, perdeu a salvação. O nome é arriscado no livro da vida, e quando chegar o dia do juízo final, não vai ser encontrado ali. Amém? Que Deus te abençoe, e que me abençoe, e que me livra do juízo final e da condenação eterna. E que ao passar pelo juízo final, eu possa ser aprovada. Meu nome possa estar no livro da vida. E o meu desejo que tenho, sinto no meu coração, é que o seu também esteja lá, escrito, para entrarmos na cidade santa. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a todos.